Muito obrigado, doutora Maria Clara. Muito bom dia a todos. Agradeço ao convite, que não havia feito na apresentação do site Migalhas, mais uma vez, promovendo uma discussão plural em termos de visões e também de formações, né? É uma honra estar aqui com profissionais do direito e compartilhando aqui com meus colegas, podendo tentar contribuir para essa discussão. Nós já tivemos 4 apresentações, né? E eu vejo com satisfação que há uma certa convergência para um sentimento de que nós estamos chegando num momento de um certo equilíbrio, de um certo amadurecimento. Isso é muito satisfatório de perceber. De todo modo, eu queria fazer um rápido repassar aqui das questões do marco, né, nas suas virtudes, no que eu acho que foram os problemas até o momento e que eu vejo que está indo para essa posição de uma certa maturidade, amadurecimento e mais equilíbrio. O marco tem, né, grandes méritos, né? O primeiro deles, os meus antecessores já mencionaram, já enfatizaram bem, né, a discussão do saneamento na sociedade, a colocação como prioridade, discutir com metas que possam ser controladas de algum modo, né? Talvez o mais próprio não fosse ter colocado isso em lei, que é uma coisa sempre complicada, mas termos metas tem sido muito importante para organizar e estimular o processo. Outro ponto importante é a promoção de um sistema de prestação de serviço baseado em contratos bem estruturados, contratos em que aí sim as metas estejam muito claras e sejam controladas, com boa fiscalização e boa regulação. É um princípio que eu acho que é muito importante e que o marco vem consolidando. E a questão de verificar a capacidade efetiva de atendimento. Nós temos, na história do setor de saneamento no Brasil, muitos casos de sucesso, né? Eu sou sempre contra as visões negativistas, mas temos também problemas, né, de falta de eficiência, falta de capacidade de endividamento. Então, um outro aspecto positivo, eu entendo que é propiciar melhores condições de novos atores ou atores em novas condições preencherem essa falta de capacidade. Então, podem ser os prestadores privados, que têm mostrado capacidade técnica e de endividamento para ocupar espaços na prestação de serviço, podem vir a ser próprios prestadores públicos desempenhando novos papéis, disputando concessões ou fazendo parcerias público-público ou outras formas, né? Esses todos são aspectos muito positivos do marco. Agora, como já foi dito aqui, o Fernando Marcato disse isso, é uma infraestrutura muito complexa, é a mais complexa de todas, tecnicamente, na forma do serviço e institucionalmente. Então, como eu disse aqui na primeira ocasião que tive a honra de participar do debate dos decretos na primeira versão, eu acho que um problema principal do marco regulatório, do processo do marco regulatório, foi uma tentativa de resolver de cima para baixo, de modo exageradamente coercitivo, uma situação tão complexa. Como eu falei da outra vez, uma certa emulação do setor elétrico, que é muito mais simples, né? Tecnicamente mais simples da prestação de serviço, institucionalmente muito mais simples. E aí geraram-se soluções exageradamente coercitivas. A doutora Odete
falou em extermínio das estatais, né? Eu não tenho como não concordar. Havia um certo espírito de fazer uma destruição criativa. E, então, o problema que eu acho que tinha na lei, mas principalmente nos decretos do governo anterior, era assim limitar ao máximo as condições das companhias estatais, estaduais principalmente, continuarem prestando serviço. Essa visão, eu acho que é uma visão ideológica, tem lá sua legitimidade, mas ela não é realista, ela não é a forma adequada. E aí o doutor Edis, na sua introdução, né, ele falou da pletora de ações judiciais. As ações judiciais decorrem exatamente disso, do excesso de soluções coercitivas, não respeitando a titularidade dos entes, dos estados e dos municípios. E usando mecanismos que podem ser legais, mas não necessariamente são legítimos. A restrição ao acesso a recursos públicos, que foi o instrumento para tentar fazer essa emulação e tentar transformar um setor que tem a titularidade dos municípios e nos estados num processo dirigido pela União, eu acho que não é adequado, pode ser usado, mas ele é muito problemático no ambiente democrático, isso se demonstrou claramente. Então, essa é uma das coisas que os novos decretos vieram corrigir, ampliando prazos, não pressionando de forma, eu acho, ilegítima, os entes a atenderem às soluções. Eu acho que é necessário respeitar e buscar, como eu já defendi em outras ocasiões, as soluções mais negociadas e menos coercitivas. A ABS realizou há um mês e meio atrás o seu congresso em Belo Horizonte, e com 7.000 pessoas presentes, 3.500 delegados, muito plural nas visões, né, com presença de visões diferentes, mas houve um certo consenso, que está expresso, inclusive, na Carta de Belo Horizonte, que foi emitida logo após, na defesa dessas soluções negociadas. Eu acho que esse é o caminho. E respeitando as situações de fato. Também, o Fernando Marcato disse no início, nós temos uma situação de fato. E a tentativa de se desmontar tudo que existe para remontar, ela não era razoável. E agora nós estamos vendo, eu acho, de várias posições, um reconhecimento de que há como compor situações. Então, uma das questões que os decretos resolveram foi a restrição às parcerias público-privadas. A restrição só tinha uma explicação, era para dificultar o uso desse instrumento pelas companhias estaduais. E agora deixa de haver esse limite, e essa já era uma prática do setor, uma prática bem sucedida, não havia por que restringir. Agora, o que está se vendo, acabamos de ver essa semana o leilão da Sanepar, é uma multiplicação de parcerias público-privadas, que é um instrumento que combina muito bem capacidade técnica de investimento, de endividamento do setor privado com o setor público, com boas companhias públicas que também têm condições de operar os seus sistemas usando esse instrumento para ampliar sua capacidade de investimento. Então, eu volto a dizer, as próprias apresentações hoje aqui vão mostrando, né, que nós estamos chegando num outro momento, num momento de uma certa pacificação. Eu acho que a tendência é diminuir os conflitos, né, com reconhecimento das situações de fato. Uma outra questão que também foi mencionada, e eu acho evidente, é a questão dos municípios autônomos. Municípios autônomos de médio porte,
de grande porte, especialmente os na região sudeste, sul, eles são muito viáveis e temos vários casos, foi citado aí pelo Marcato, Uberlândia e Uberaba, podemos falar da Sanasa de Campinas, que é uma empresa de referência, e vários outros casos. Não é razoável imaginar que fosse se impor algum tipo de dissolução desses prestadores. O que precisamos trabalhar é com incentivos positivos na discussão de regionalização. Por que não discutir isso positivamente? Porque algum desses serviços municipais não possam assumir funções regionais numa condição vantajosa para todos os municípios, para o próprio município e para os seus municípios vizinhos. Então, eu acho que esse é o ambiente que nós temos que construir, um ambiente de negociação, um ambiente de construção, sem tentar impor soluções. A tentativa de impor, ela vai atrasar o nosso processo e, aparentemente, isso está sendo ultrapassado. Agora, o que eu gostaria, como fiz na outra vez, de destacar é a questão da universalização. Uma coisa é nós estarmos aqui promovendo investimentos que são essenciais, mas a universalização exige uma discussão também qualitativa do que você vai fazer. O Marcato disse que não tem segredo. Não é bem assim. Uma coisa é atender áreas urbanas regulares, especialmente em que a população tenha um nível de renda, pelo menos médio. Aí, realmente, é uma questão apenas de organizar a capacidade de endividamento, capacidade técnica e fazer os investimentos e ampliar. Uma parte dos déficits está aí, mas uma parte muito importante dos déficits de saneamento não está nessas condições. Está em áreas irregulares, em áreas de favelas, nas grandes metrópoles, e não há solução equacionada para as favelas. A solução definitiva é a urbanização dessas áreas, com implantação de uma infraestrutura mínima, regular, que permita a prestação de serviços completos, né? E essa é uma questão que o país precisa enfrentar. Como nós temos dito, o Brasil é um país de renda média, não precisaria mais ter pessoas morando em favela. Mas tem, e essas populações estão aumentando. E nós não estamos equacionando as soluções. Então, a solução final completa, ela vai além dos contratos, vai além do setorial, do saneamento, mas nos contratos é preciso tratar isso da melhor forma. As pessoas que moram nessas áreas têm direito a um serviço de qualidade. Então, isso precisa ser equacionado. As áreas rurais, da mesma forma, não estão nas equações. Nós precisamos sistematizar uma política de atendimento às áreas rurais. E as pequenas comunidades correm risco de ficarem fora das modelagens. Então, essas áreas onde está a população que mais precisa e são as áreas mais difíceis de atender, elas precisam ter um tratamento qualitativo que os governos têm que assumir na condição de planejamento, controle, e que as modelagens e os sistemas têm que incluir da melhor forma. Isso tem que ser discutido muito criticamente. Nós precisamos ter o máximo de solução dentro dos contratos. Os contratos são um instrumento mais forte, mais estruturado. Então, eu acredito exigência de serviços individualizados nas casas em áreas irregulares e assistência técnica em áreas rurais e remunerar os prestadores de serviço adequadamente por isso. Acho que esse é o melhor caminho, esse caminho não está resolvido. E nós temos que reconhecer que nem tudo também vai se resolver nos contratos. O saneamento, se falamos de universalização, ele vai além dos contratos. Então, é a questão que eu já mencionei da urbanização de áreas de favelas, e para isso são necessários recursos fiscais.
E aí o último ponto que eu quero destacar, que a ABS tem destacado sempre, é a questão das outorgas em leilões. As outorgas têm sido usadas de um modo inadequado no Brasil, outorgas de grande vulto, que estão sendo retiradas do setor de saneamento e que vão impactar as tarifas, e as tarifas eu discordo um pouco do Marcato, elas são um problema, elas podem ser baixas para grandes parcelas da população, mas não para todos, e mesmo que se possa elevar um pouco as tarifas, o montante das outorgas que estão saindo do setor de saneamento, eles podem comprometer a modicidade das tarifas ao longo dos contratos. Então, e também foram justificadas as outorgas para resolver problemas fiscais, mas ela não tem sido essa a destinação, elas têm sido usadas em gastos correntes. Então, outorgas ter um limite, precisam ser distribuídas no tempo e precisariam ser vinculadas ao setor. É daí, se vai se cobrar uma outorga, tinha que estar vinculado para subsidiar quem não pode pagar pelos serviços e para financiar obras de saneamento integrado nessas áreas que precisam de intervenções além dos contratos de saneamento. Então, eu acho que já usei o meu tempo aqui. Essas são as observações que eu queria deixar, mas reiterando mais uma vez que percebo pelas discussões nesse painel, e volto a me referir ao nosso congresso da ABS em Belo Horizonte, que está se construindo um ambiente mais amadurecido de reconhecer diferenças de posição e de entendimento, mas de trabalho combinado, soluções mais negociadas e menos conflitos. Eu acho que todos temos que tentar contribuir para que se evolua nessa direção. Muito obrigado. Então, fico à disposição.